E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Alan. E hoje eu vou jogar Poderosas Mais Espadas Missão a Chefe. É claro que eu já joguei pra caramba, que esse é um jogo muito viciante. Vamos jogar. Eba! Vamos lá. Era tudo isso que eu tinha, que vocês viram. Aqui, ó. Vamos lá fazer uma missão. Ai, não. Eu tava sem vida. Você já sabe que eu vou morrer de primeira, né? Mas ela tem uma espada muito forte, que é dragão dormente. Aqui, ó. 36 de dano. Isso aqui eu vou usar especial. Aqui, ó. Pronto. Se quiserem que eu leia as legendas, é só vocês pedirem, tá? Nos comentários. E morri. Foi uma derrota não muito honrosa. Bom, vou ver o que tem de bom no Ralph. A mais espada de cebola é muito cara. Ainda nem cheguei a esse M. Aí tem mais M, e G, e mais G, e mais G. Meu Deus, tá ficando lá com a cara. Peraí, só tem isso? Só tem isso. É uma merda. Bom, agora vamos lá. Vou ter que vir até aqui. Mas até aqui mesmo. Vamos lá. Não vou ver essas. Eu não vou ler essas legendas. Personagem favorito, Grubford. Agora bem dessa de cabelo. Eu ela bastante. Ela vai dar. E foi um puxado. Eu já vou ao mesmo tempo. Ai, não. Eu tô morrendo de dinossauro. Vou derrubar. Ah, não. Pronto, agora você já sabe porque eu disse ai, não. Se vocês sabem quem é aquele que meu Deus. Esse bicho é muito forte. Eu tenho dedinho nervoso, sabe? Não. Odeio ela. Ela tem que derrotar muito pessoas. Então, pelo menos a Wanda vai ter chance. Mas ela é horrível. Gostam de hambúrgueres? Então uma hambúrguer. Trocadilho. Eita, hambúrguer. É muito hambúrguer, meu Deus, é muito hambúrguer. Tá confusão, ataca. Só mete branco. Deixei. Vamos de novo. Lança hambúrguer. Já vai batendo já. Já tô com os dedos aqui, ó. Vai morrer! Peraí, por que tá fazendo nada? Essa aqui é uma coisa daquele. E animal feito no trolho. Na missão. Nível 44, você sabe? Já viram que eu já joguei bastante, né? Bom, deixa eu mostrar a vocês a minha coleção das minhas super hiper épicas mais espadas. Ó, deixa eu mostrar pra vocês minhas mais espadas. Ó, tem a Screwboys, que é uma mais espada péssima. Tem a Oink Oink, tem a Boomerang. Ó, tem a Acordeão, tem a Super Foguete, tem a Golfinho. E por enquanto, ó, essas e mais essas aqui, ó. Eu posso dar o up, mas eu não quero, eu tô economizando pra uma espada de cebola.
gente, quando foi, não conseguir mais espada de cebola, economizem, tá? Tem mais olhos do que eu consegui mais espada de cebola. Aí depois vocês podem ter sorte. Por mim, eu sou um ótimo jogador. Eu falei, eu vou jogar os caras não deixam mais. Deixa eu ver uma ideia. Pelos. Um ótimo. Então eu tô porrada, ó, parece que regenerou toda a vida. É, regenerou. Eu vou aproveitar isso, ah, não vou usar esse personagem dinossauros. Como é que essa questão? Eu vou botar muito esporte de uma vez. Eu acho que eu vou demorar muito. Mudou já. Não, é muito mais comum que não. Vou dar um combate então. Muito fácil, eu acho que vai ver. Eu diria que é isso. Eu tô usando no meu canal agora, meu canal, sei lá, eu só que ó, não falei? Já no 44 de aventureiro é mó belezura, gente, sério. Olha, deixa eu ver como é que isso aqui funciona. Todos novamente, não. Vamos ver, deixa eu ver aqui algumas coisinhas. Obrigado. Excalibur Magisword.